Bom dia, graça e paz a todos, servos e servas do Senhor, ouvintes da palavra do nosso Deus, a você que está aceitando, que está se inscrevendo nesse canal. Eu quero agradecer a você, sem conhecer, e dizer ao mesmo tempo que o Senhor tem algo muito especial para a sua vida, não somente para a sua vida, assim, da mesma forma para toda a sua família, para aqueles a quem você está pedindo, está clamando a esse Deus, por alguém que você de verdade quer o melhor. E este é o coração que Deus espera que venhamos a olhar para o nosso próximo, amar o nosso próximo como a nós mesmos. Amém? Deus abençoa, muito obrigado. A você que ainda não se inscreveu no canal de Belisário de Oliveira Garbeiro. Quem é este Belisário? É alguém que é totalmente grato pela libertação e que sente um grande amor em estar compartilhando com você, pois aquilo que recebi foi de graça. Então, de graça, eu quero compartilhar com você que certamente tem um coração, sente no coração arder uma chama ardente de conhecer a esse Deus e tem procurado, tem caminhado em direção à casa do Senhor e para ouvir a sua palavra. A você, o meu muito obrigado. A você que já tem me acompanhado, eu sou grato primeiramente a Deus, agradecendo a esse Deus totalmente pela libertação, e a você que está comigo, que me conhece, tem intercedido por mim, tem intercedido pela minha vida, e sei que nós temos essa missão. Existe um grupo que são os intercessores, mas você não vai procurar, você não pode até você encontrar o grupo dos intercessores. Mas eu estou mencionando o grupo dos intercessores, pois esses intercessores, eles estão em cada parte do mundo, em cada parte desse mundo. Aqueles que tiveram um verdadeiro encontro com o Senhor estão intercedendo por vidas, por alguém que está passando por uma condição, por uma situação pela qual parecendo não ter saída. Estão intercedendo por aqueles que intercedem também. Então eu me coloco nesse grupo que intercede por aqueles que são intercessores, por aqueles que deixaram as suas casas, estão nos campos missionários, aqueles que estão indo, que foram, estão levando a palavra do Senhor com amor no coração, com o desejo de ganhar almas. E a Bíblia nos mostra que aquele que ganha almas, sábio é. Isso é muito interessante, é muito importante, é muito maravilhoso, é muito especial. Eu não tenho palavras, nós não encontraremos palavras para expressar o quão grande a tamanha alegria do nosso Deus ao ver um pecador se arrependendo por alguém que se arrependeu e compartilha. Falamos numa célula ontem, falando numa célula a respeito deste encontro que você tem, e você não fica para você, você vai compartilhar com aqueles que irão compartilhar também, vai compartilhar também, porque eles estão vendo que de verdade é uma palavra que se encontra registrada na Bíblia Sagrada. Então, de todo o meu coração, o meu grande abraço, a minha mãe, beijo minha mãe, a cada um de meus irmãos
Que Deus abençoe a toda a minha parentela e da mesma forma que Deus esteja contemplando, visitando cada um de seus familiares, aqueles que ainda não teve um encontro com o Senhor, aqueles que tiveram um encontro e se afastaram dos caminhos do Senhor, que vamos continuar intercedendo, acreditando que Deus é aquele que muda, é aquele que transforma, é aquele que está atento ao nosso clamor. Sabemos que tudo está caminhando para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E se não colocarmos as nossas vidas no altar, se não colocarmos as nossas vidas diante desse Deus, como iremos alcançar uma vida eterna com o Senhor? Como iremos alcançar uma vida eterna com o Senhor? Não há possibilidade de você viver eternamente sem ter Jesus, sem reconhecer a Jesus como Senhor e Salvador, aquele que veio para buscar e salvar o que havia perdido. Então, a você que ainda não teve, não ardeu em seu coração e de repente você já sentiu vontade, você sente até vontade de estar naquele local onde muitos estão ali glorificando, estão cantando ao Senhor, louvando, glorificando, exaltando, dando glórias a Deus por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele já fez e por tudo aquilo que Ele há de fazer e por tudo aquilo que Ele quer fazer na vida daqueles que entendem que nós, como humanos, precisamos entender que nenhum olho neste mundo já viu e nenhum ouvido neste mundo já ouviu e nenhum coração deste mundo, de todo ser vivente, nunca passou. Não pode imaginar o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que o buscam, para aqueles que entregam a Ele a sua vida, confiando. Muitos irão se arrepender amargamente e será tarde demais. Por isso, há muitos e muitos que estão trazendo a mensagem do Senhor com verdade, sem maquiagem, sem fugir da palavra de Deus. Nós somos, não estou aqui para falar de igreja, mas eu sirvo ao Senhor em um ministério que temos o compromisso com a palavra, onde a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. É a nossa regra de fé e prática. Eu não preciso de colocar a minha fé em algo para dizer que eu tenho fé, sendo ensinado por alguém que não está baseando na palavra do Senhor. Oh, meus amados, é muita coisa que precisamos prestar atenção. Precisamos estudar a palavra, esconder essa palavra em nossos corações. Nós vamos ter uma devocional, eu vou passar aqui uma devocional, o Senhor me concedeu nesta manhã, e eu já disse, eu sou grato a Deus e por ter encontrado, por ter me deparado com um aplicativo muito bom, a Bíblia com letras gigantes. Você vai ver essa devocional está escrita aqui, o que estou falando. Porque eu meditei, eu vi o que tem, o conteúdo que tem nele, é um conteúdo que traz verdades para as nossas vidas. Se encontra em 1 Samuel 16, versículo 7. 1 Samuel, capítulo 16, no versículo 7. Olha como a palavra nos orienta. Olha o alimento que temos para esse dia. Olha que alimento que nós temos. E se nós estivermos dando crédito, se estivermos alimentando da forma correta,
seguindo as orientações do Senhor, não vamos tomar parte de alimento que esteja já estragando ou até mesmo estragado, né? Porque nós vamos chegar a apresentar esse alimento ao Senhor e com ações de graça nada vai ser recusado. Mas a palavra de Deus não, é um alimento que está sempre em dia, pois essa palavra se renova a cada amanhecer. E as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Amém? Eu quero deixar aqui um versículo para nossa meditação. E este versículo para nossa devocional, nossa meditação, está em Samuel 16, onde Deus manda Samuel ungir a Davi como rei. Essa é a passagem de um profeta em que o Senhor envia ele para ungir a quem ele tinha escolhido para ser rei de Israel. Samuel, então o Senhor manda, nós vemos aqui, Deus manda. O interessante, Deus manda, ele disse isso, como o título está mostrando, Deus manda é para aquele que tem e sabe que Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o dono de todas as coisas. Por isso Ele tem o direito e nós precisamos dar a Ele a liberdade dele ocupar o primeiro lugar em nossas vidas. Esta é a grande verdade. 1 Samuel 16, versículo. Deus manda Samuel ungir a Davi como rei. O que diz a palavra do Senhor? Ali, discorrendo totalmente, a gente sabe que Davi estava lá no campo, cuidando das ovelhas, aparecem os filhos de Jessé, e o primeiro que ele vê, Samuel vai e pensa que aquele ali, o pensamento dele é naquele que era o mais forte, pensando ele, mas ele ouve do Senhor e olha o que diz a palavra do Senhor. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O Senhor não vê como o homem vê o que está diante dos olhos. Porém, o Senhor olha o coração. O Senhor olha o coração, mais uma vez, para ficar bem gravado, para que você guarde, para que nós venhamos a guardar, lembrar sempre desta orientação. Olha a forma que Samuel estava olhando, e ele, por estar olhando de uma forma que não condizia com a vontade do Senhor, o Senhor vai e mostra para ele. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu o tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. E neste momento, o Senhor está olhando para o teu coração. Você que está dando crédito a essa palavra, entenda que você está fazendo a coisa correta. Os pensamentos, nós olhando para essa palavra, o que podemos tirar de lições para nossas vidas? O que podemos tirar? Quantas pessoas lutam para manter as aparências? Quantas pessoas lutam para manter as aparências? E de repente chega alguém ali, vou dar um exemplo, em um local, um estabelecimento que está procurando trabalhador, e chega um que tem experiência e outro, por ter aparência, ele dá a vaga para aquele que tem aparência e não para aquele que tem experiência. Ele se dá mal. A verdade é essa, se dá mal. Então,
nós sabemos que quantas pessoas lutam para manter as aparências, vivendo uma vida de falsidade, de mentira. Nós sabemos isso, às vezes até em pecado, tentando se esconder até mesmo da sua própria família, tentando esconder até mesmo da sua própria família. E tudo muitas vezes por orgulho, ou quem sabe medo de se expor, porque se preocupam demais com a opinião das outras pessoas. E não com o que o Senhor está mostrando, com o que o Senhor está orientando, ou então que essa pessoa tem o conhecimento de que não deve agir daquela forma, e está agindo. Então não é assim, o Senhor está vendo, contempla. O Senhor disse a Samuel, a primeira coisa que está aqui, que eu posso ver aqui, pelos olhos da fé, porém o Senhor disse a Samuel, se o Senhor fala a Samuel, porque ele estava atento, ele sabia ouvir a voz do Senhor. Inclusive ontem, no grupo de comunhão que estamos tendo, foi a mesma comparação, dizendo a atenção que está com alguém que está vivendo com Cristo, sabe discernir o que é a voz de Deus e qual é a voz do inimigo. Sendo que a voz de Deus, ela traz para nós orientações para vivermos. E a voz do inimigo, as orientações são de enganos, para nos conduzir a um caminho, para nos conduzir à morte, para nos conduzir à morte. Então que nós possamos pedir ao Senhor discernimento sobre o que é a voz de Deus e a voz do espírito maligno, do inimigo. Se ele for inimigo de Deus, imagine de nós que estamos lutando, que estamos falando da palavra do Senhor, que estamos levando essa palavra com amor, com dedicação. E quantos estão aí se dedicando, pagando preço para ver uma pessoa completamente transformada pelo poder que é a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Eu fico olhando aqui para 1 Reis. Eu fico olhando aqui para 1 Reis também, no capítulo 8, que vem versículo 30, 1 Reis. Vem cá, cadê você? 1 Reis. 1 Reis, no capítulo 8, 39, eu não sei se você vai lembrar, essa semana eu trouxe até mesmo na devocional da manhã, foi a oração, Salomão orando a Deus, e no capítulo de número 8, e no versículo 39, caso você tenha lido na sua casa, onde o Senhor toca no meu coração para dizer a você que acompanhou, caso você tenha meditado na palavra, você vai deparar com este versículo, onde o Senhor vai dizer assim, no capítulo 8, no versículo 39, ouve tu então nos céus, assento da tua habitação, e perdoa, e faze, e dá a cada um conforme todos os seus caminhos, e segundo vires o seu coração, porque só tu conheces o coração de todos os filhos dos homens. Essa é uma oração de Salomão fazendo a Deus. Nós passamos por essa devocional e olhando para Samuel, que o primeiro que ele vê, ele vai pela aparência, mas estava atento à voz do Senhor e vendo
sabendo que Deus é aquele que tem o controle e soube discernir que era a voz do Senhor, então ele vai e entende que era Deus que está falando. Ele soube discernir a voz de Deus. E isso precisamos nós estarmos atentos a esta palavra que é tão maravilhosa, rica em detalhes. E diz: porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência. Ninguém mais quer ser como é. Todos querem ser como os outros são. Hoje nós estamos vendo isso. Todos querem ser como os outros são. Se um tem bem, ontem o diácono, ele deixou um versículo no capítulo 37 que mostra, Salmo 37, não tenha invejas do homem mau, do homem... Deixa eu ver aqui, Salmos 37, ele deixou esse versículo. Então as pessoas querendo ser como os outros são, Salmo 37, olha essa leitura aqui, meus amados. O Senhor toca, então a gente tem que seguir as orientações do nosso Deus, porque Deus, ele mostra, olha como, e lembra do que foi dito nesse instante, que ninguém mais quer ser como é, todos querem ser como os outros são. Então os outros estão olhando para a forma que você vive e quer ser como você é. E para ser como você é, ele precisa, assim, de tomar uma decisão para ser. Se você é um servo do Senhor, então ele tem que tomar uma decisão ao lado do Senhor Jesus Cristo. E ele será como você é, onde você é alguém que está lutando para viver uma vida de santidade. Então o salmista vai dizer no 37, Salmo 37 vai dizer: a prosperidade dos pecadores acaba. O título do Salmo 37 vai dizer: a prosperidade dos pecadores acaba, e somente os justos serão felizes. Somente os justos serão felizes. Somente os justos serão felizes. E para ter a felicidade, a verdadeira felicidade, você vai para Mateus, no capítulo de número 5, e você vai ver o Sermão da Montanha, onde os discípulos vai e se assentam ao lado do mestre para aprender. E ele começa a mostrar: bem-aventurado, então feliz. Aí você vai ver a lista, você vai seguir: bem-aventurado os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Então somente os justos serão felizes. Coloca isso na sua mente e no seu coração. Se você está vivendo uma vida de injustiça diante de Deus, o Senhor está te contemplando, mas Ele quer mudar a sua vida. E para Ele mudar a sua vida, você precisa de querer. Você precisa de entender que só Ele pode mudar, caso você queira. Se você não quiser, não adianta. Eu ouvi o pastor falando uma ilustração uma certa vez, que você levando um burrinho para beber água, de repente um riacho está longe, está distante, está a 2 quilômetros, vou falar assim um pouco, mas vamos dizer que seja 10 quilômetros, mas vou colocar assim pertinho, está a 2 quilômetros, a 1 quilômetro distante de você. E você olhando para aquele burrinho, você vê que ele está com sede, ou aparenta estar com sede. Você pega, coloca o cabresto e vai levar ele para beber água. E você levando ele para beber água, chegando lá, ele não quer, não bebe a água. Como você vai fazer ele beber a água? Como você vai obrigar ele a beber água se ele não quiser? Ele só vai beber a água se ele quiser. Assim somos nós.
Se quisermos mudança, se nós queremos mudança, queremos ver a nossa família mudada, queremos ver a nossa família unida, queremos ver o Senhor se manifestar no seu poder, queremos ser felizes de fato, de verdade, onde a palavra está mostrando que a prosperidade dos pecadores acaba. A prosperidade dos pecadores acaba, porque não poderão levar nada. Louvado seja Deus. E somente os justos serão felizes. Somente os justos serão felizes. Guarda isso. E ele diz assim: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o seu coração. Para isso está no versículo 5. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Você pode ter certeza que Ele tudo fará. Então ninguém mais quer ser como é. Todos querem ser como os outros são. A palavra nos lembra que a virtude do homem está em seu interior do seu coração, no seu coração. É o que nós sabemos que está na palavra do nosso Deus. Está no interior do seu coração. Olhando aqui também, eu fico aqui no Salmo 147, no versículo 10, olha o que diz a palavra do Senhor no Salmo 147, no versículo 10. Ela vai mostrar assim, olha aqui, o título do Salmo de número 147 está assim: exortação a louvar ao Senhor pela sua beneficência. Exortação é uma orientação, exortação, o Senhor está orientando a louvar ao Senhor pela sua beneficência. Aí no versículo de número 10, ele vai, no primeiro versículo, eu vou ler o primeiro versículo e vou no 10, só para você entender como inicia o capítulo de número 147, onde o Senhor exorta, a exortação a louvar ao Senhor pela sua beneficência. O primeiro versículo diz assim: louvai ao Senhor porque é bom, cantar louvores ao nosso Deus, isso é agradável, decoroso é o louvor, decoroso é o louvor. E no versículo 10 vai mostrar: não se deleita na força do cavalo, nem se compraz na agilidade do varão. Olha só, não se deleita na força do cavalo. Então você que está querendo ser como as pessoas são, se lutaram para ter, louvado seja Deus, que Deus abençoa e que possa ter adquirido diante com autoridade, com honestidade, onde vemos hoje a corrupção. Estamos em meio à corrupção, mas não podemos deixar nos corromper por aquilo que está sendo dito, mas está sendo tudo preparado para o fim de tudo isso que nós estamos vendo. Está tudo preparado. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Não porque ele era bom. Não é porque você é bom que você vai ser salvo, que você vai ser ali, não é porque você vai ser bom que você vai ser privilegiado. Você vai ser um filho predileto do Senhor. Deus não tem filho predileto. Ele quer que todos nós venhamos a reconhecê-lo como Senhor, crer em nossos corações. Que Deus ressuscitou, Ele amou esse mundo de uma maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É o versículo chave de toda a palavra. Pelo amor que esse Deus teve
não tendo como explicar, não tem explicação, pois ele amou o mundo de tal maneira. Que maneira é essa? A maneira de dar o seu único filho. E quantos não aceitam, não entendem, querem insistir, não aceitando Jesus, não se rendendo aos pés do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Você que está com o seu coração endurecido, você que sabe que tem um coração endurecido, está aí, foi ensinado de forma onde você pensa que é a verdade, não é a verdade. Pede ao Senhor para tirar esse coração de pedra dentro de você. Peça ao Senhor que tire esse coração de pedra e coloque um coração de carne, que esteja sensível, que possa sentir, que tenha sentimento, que veja, se sensibilize, onde você pode alcançar a misericórdia. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Se você não tiver misericórdia, você não vai alcançar a misericórdia do Senhor. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão. Agora, bem-aventurado misericordioso, aí você vê, se você é misericordioso, se você olha, a pessoa erra, você joga, está ali para condenar. Mas não há ninguém tão duro, tão ruim, tão difícil que possa ser mudado. E o Senhor, Ele é esse Deus. É esse Deus que transforma o pior dos pecadores. O apóstolo Paulo se depara e se coloca na condição que ele era o pior dos pecadores. Ele coloca dessa forma, considerando como o pior dos pecadores. E esta é uma verdade que está relatada na palavra do nosso Senhor. Davi era um homem segundo o coração de Deus, não porque ele era bom. Não é porque você é bondoso, as pessoas dizem, que pessoa boa. Mas se não tiver Jesus, nem vou falar nada. Eu nem vou falar nada. Se não tiver Jesus, não tem nada. Não tem nada de bom. Ele pode ser bom, fazer boas obras, mas as obras não vai salvar. As obras não vai conduzir à eternidade. Pense nisso, só Jesus te garante. Você tem a sua linha de segmento, você segue, tem a sua linha de segmento de religiosidade. Mas a religião não pode te salvar, meu amigo. Religião não salva. Não salva. Deus não divide a sua glória com ninguém, com nenhum outro. Uma coisa que Deus não pode ver, você sabe? Uma coisa que Deus não pode ver. Deus não pode, Deus vê tudo, mas uma coisa que Ele não pode ver, você sabe? Se você não sabe, eu vou dizer para você. Uma coisa que Deus não pode ver é outro Deus igual a Ele, porque Ele é único. Ele é único. Ele é o único Deus verdadeiro. E Davi era um homem segundo o coração de Deus, não porque era bom, porque era perfeito, mas porque ele tinha um coração quebrantado e arrependido na presença do Senhor. Mas ele também era um pecador, assim como nós. Se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. Somos mentirosos. Você é um pecador. Só de não reconhecer a Jesus como Senhor, você já está pecando. Você está sendo ignorante, ignorando a Jesus. O único que morreu, que entregou naquela cruz, derramou o seu sangue e nos comprou por um alto preço. Preço de sangue para nos garantir uma vida eterna. E essa vida eterna só com Jesus. Só com Jesus. Eu gosto de estar referindo sempre, dizendo para que você entenda.
um coração arrependido na presença do Senhor. Mas ele também era um pecador assim como nós. Porém, aí tem um porém. Nós olhando para essa palavra, era um pecador, porém ele sabia reconhecer sua total dependência diante de Deus. Precisamos sermos dependentes, mas dependentes de Deus, e procurava-se com a opinião do Senhor do que todas as outras coisas. Dependência de Deus, e preocupava-se, né? Ele preocupava-se mais com a opinião do Senhor do que de todas as outras, do que as pessoas colocavam. Quantos querem dar opinião na sua vida? Estamos cheios, né? Pessoas que querem dar opinião, querem falar, não faz isso, não faz... Aqui não é opinião que a gente está dando, não. Você está vivendo a sua vida, que é algo para você fazer uma escolha. E a escolha que você fizer diante do Senhor, essa será a melhor escolha que você está escolhendo, fazendo como Marta, como Maria, escolhendo a melhor parte, que é estar aos pés do Senhor Jesus Cristo. Em Isaías 55:8, para você ter uma ideia, olha o que diz em Isaías. Nós olhando para Isaías 55:8, olha só, Isaías 55:8, dentro desse texto que está falando, nós podemos ver aqui, ó, ver 55, versículo 8, ele vai mostrar para nós porque os pensamentos dele não são os nossos pensamentos, diz assim a palavra do Senhor. Ele vai dizer assim, quer ver, ó? 55:8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Por que ele está dizendo isso? Porque Samuel, ele olhou, ele pensou que aquele que ele estava vendo era a pessoa certa, por ser aparente. E aparências se enganam. As aparências se enganam. Cuidado. Mas há uma forma, há um jeito de você ter um momento de intimidade com Deus, de você tirar o seu tempo para render a Ele, para dar a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor e adoração, entendendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. De repente você pode estar passando por uma situação, mas se você ama a Deus, isso está concordando para aqueles que amam a Deus, está contribuindo, está colaborando para que Deus, pois é Deus trabalhando na sua vida. Independente de ser coisas boas ou coisas ruins, saiba que o Senhor é aquele que contempla. Os olhos dele são como chamas de fogo. Está em todo lugar, contemplando não somente os bons, mas contemplando também os maus. O Senhor não dá o dia somente para os bons. Ele dá o dia para os maus também. Ele dá a chuva não só para os bons, ele dá a chuva para os maus também. Ele não dá a noite só para os bons, ele dá a noite para os maus também. Então o que nós recebemos, que reconhecemos ao Senhor como Senhor e Salvador, que é Jesus, Ele está te dando a oportunidade neste momento. E você pode dizer: Deus, eu peço a Ti, eu peço perdão ao Senhor. Seja humilde, chega diante dele e fala: Senhor, eu peço perdão diante de Ti pelo meu orgulho, pela vergonha, pelo medo e pela idolatria de dar mais importância à opinião das pessoas do que a sua. Quantos estão dando atenção, estão dando mais crédito à opinião daqueles que estão ao lado do que a Deus, do que ouvir a palavra do Senhor? Ajuda-me a ter compromisso com o Senhor. Ajuda-me a ter compromisso. Você vê na igreja quantas pessoas, quantos estão ali e só vão, mas não assumem um compromisso. Estão ali para limpar bancos. A obra é grande, a seara, na verdade, ela é grande.
Os trabalhadores são poucos. Poucos são os trabalhadores. Desperta, ó tu que dormes, que está dormindo. E o Senhor, Ele irá fazer na sua vida. Ele irá fazer de você um servo, onde Ele pode levar você a lugares que você nunca imaginou. Ficai em Jerusalém, até que do alto receberei, até que do alto sejais revestido de poder para você ser testemunha do Senhor. Tanto na Judéia, Samaria e depois aos confins da terra. Testemunha de Jesus. Não testemunha de Jeová. Testemunha de Jesus, não testemunha de Jeová. Jesus. Testemunha de Deus, não. Testemunha de Jesus. Ajuda-me a ter compromisso com o Senhor, reconhecendo que as minhas características físicas e o meu modo de agir, por mais que os meus olhos sejam agradáveis ou não, aos olhos do Senhor são virtudes insignificantes, se comparadas às atitudes do meu coração. Olhe para isto. Eu lhe agradeço porque eu entendo que o amor do Senhor por mim não muda. O amor do Senhor por mim não muda. O amor do Senhor por você não muda, meu irmão. Jesus já pagou o alto preço lá na cruz. E por que você continua ignorando Jesus? Eu não entendo. Jesus já pagou um alto preço na cruz. Eu fui alcançado pela sua graça e não há nada que eu tenha que fazer para conquistar esse amor. Não tem nada que eu possa fazer para conquistar esse amor, a não ser reconhecendo como o Senhor da minha vida. Aqui nessa devocional, eu quero colocar um ponto final, 41 minutos. Que Deus abençoe a sua vida e você que gostou, você que ainda não se inscreveu, você desejando compartilhar esse vídeo para aqueles que você ama, para aqueles que você tem certeza que é um servo do Senhor, que se encontra afastado, envia, compartilhe. Em nome de Jesus Cristo, Deus, Ele é contigo. Não temas, eu sou contigo, é o próprio Deus falando pela boca do profeta. Eu estou aqui para ser boca de Deus na sua vida. Não temas, Deus é contigo. Erga os olhos para o alto e você entenderá que o seu socorro virá do Senhor que criou os céus e a terra. Amém? Deus abençoe. Uma ótima quinta-feira. Depois de passado um feriado, né, na quarta-feira, de repente tem muitos que emendaram, né, quarta, quinta, sexta, sábado, vai voltar no serviço só na segunda-feira, estão aí a passeio com a família, que Deus abençoe a todos vocês, amém? Família é um presente de Deus, né? É um presente de Deus, vale a pena viver a cada momento como se fosse o nosso último. Vamos viver para o Senhor Jesus, pois Ele é aquele que é digno de toda honra. Amém? Deus abençoe. Graça e a paz de nosso Senhor sejam multiplicados.